Bem-vinda e bem-vindo a mais um bate-papo aqui super informal do Collab Gov Summit. A gente está reunindo um monte de gente muito legal. Espero que você esteja gostando de tudo que a gente está fazendo. Então faz aquela coisa que eu sempre peço no começo do vídeo, que é coisa de gente jovem, né? Que curte, compartilha, comenta, faz aquela coisa toda, tira selfie, bota nas redes sociais, dá o like, faz essa coisa toda. Tem um passo importante de ser um agente de transformação digital, é você conseguir reunir pessoas boas dentro dessa pauta. E hoje eu estou aqui para conversar com um grande amigo, mais um, na verdade, mas esse aqui é um amigo de verdade, de longa data. São mais de 10 anos de amizade. Renato Ramalho é fundador e CEO da KPTL, mas na verdade é Capital. Mais fácil de falar. Mais fácil de falar. Muito mais. Uma gestora, a gente vai falar sobre isso, de Venture Capital. Então, o papo aqui é muito sobre inovação, sobre gestão pública, e aí tem um papel super importante do Venture Capital em relação a investimentos e como acaba mexendo no mercado. E aí, olhando aqui para o mercado de GovTech, a gente tem muito papo para falar por aqui. Renato, vou chamar ele várias vezes de presidente, porque é assim que eu me refiro a este nobre ser humano, Renato Ramalho. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Gustavo. 12 anos? 11, 12, 13 anos, enfim, mais de uma década já. Meu Deus do céu, como tu tá velho, tempo. Renato. Eu continuo jovem pra caralho, mas tu tá... Minha filha ainda tinha 4 anos quando eu te conheci. Pois é, Isso tem alterado hoje é um adolescente. Cheio de problemas. Mas enfim, contando um pouquinho aqui a gente ensaiou tanto, né? A pauta, só um parênteses aqui, a pauta aqui é Renato Ramalho. Nada. É isso. Essa é a pauta. Então vamos fazer disso o mais conectado possível aí com a pauta do Collab Summit. Eu acho que dá para falar de gestão pública, dá para falar de tecnologia, dá para falar de venture capital, dá para falar de protagonismo de país, acho que tem muita coisa para falar. Então, rapidinho sobre mim aqui, né, sobre Capital, muito menos sobre mim. A Capital é uma casa de investimentos em empresas de base tecnológica. Eu vou usar a palavra um pouquinho mais de inovação do que tecnologia. Tecnologia normalmente só nos remete a software, e isso é um pedaço do que a gente entende como inovação. Inovação pode ser uma molécula, pode ser um hardware, pode ser a combinação dessas coisas. Então a Capital é especializada em investir em inovação. Aonde? Em áreas em que o Brasil tem protagonismo, do ponto de vista geográfico, disponibilidade de capital humano, e a combinação dessas coisas cria uma predisposição natural a gente fazer melhor dentro desses setores do que outras geografias pelo mundo. Então, o agro é um exemplo clássico disso. Toda essa discussão de clima, né, por uma predisposição natural de Brasil em cima de vários biomas que a gente tem, a Amazônia é um clássico, mas não é muito diferente de governo, né, principalmente quando a gente olha a nível federal. O Brasil, aí você me corrige, é o segundo ou terceiro país mais digital. Tem um relatório do Banco Mundial. Depende do lugar, mas é isso. Entre os 5 primeiros. Pouca gente sabe disso, na verdade. Né? E sempre que eu falo, muita gente se acomoda na cadeira e fala, não é possível. Né? Porque por isso que eu reforcei aqui que você sabe mais do que ninguém. Em nível federal, a gente de fato é razoavelmente muito bem servido. Razoavelmente não, eu diria que a gente é muito bem servido. É bom mesmo. Em comparação a outras geografias, acho que a gente é muito bem servido. Acho que fica o gosto de quero mais. Claro. Né? As urnas, o e-social, o imposto de renda. O GovBR é insuportável, né? De como é boa aquela ferramenta no nosso dia a dia. Concordo demais. O que a gente acaba demandando mais, que eu acho que fica uma sensação de poderia ser melhor, é no nosso dia a dia, que é a digitalização de municípios, etc. Mas aí eu acho que é onde já cai. Estamos aqui para isso. Então, esse é um pouquinho do que é Capital. A gente faz isso há 20 anos, tem hoje mais 70 companhias que a gente, de alguma forma, está envolvido na metodologia de crescimento dessas companhias, alocando capital nessas companhias. E a gente faz muita interlocução com alguns dinheiros que estão empurrando essa agenda. Então, os dinheiros de fomento, né, que é um clássico, os BNDES, a gente tem BNDES em 5 fundos da casa, FINEP, outros bancos estaduais de fomento, a gente tem agora uma parceria com o BID. Então, o dinheiro de fomento é um dinheiro que olha muito para essa nossa conversa aqui, que é levar a eficiência para a gestão pública, mas principalmente para a qualidade de vida de quem, né, do usuário. E isso tem um benefício em relação à transparência, redução de corrupção e etc. Enfim, mas esse é rapidinho o que é Capital. Tá, e vamos entrar em Capital, assim, porque eu acho que é super importante para o mercado, seja ele qual for a vertical. Aqui é óbvio a gente está falando mais no GovTech.
mas seja lá qual for a vertical, é fundamental para o mercado você ter empreendedor trabalhando, você ter, ali começa a ter uma coisa mais formal em aceleradoras que vão começar a trazer essas ideias de empreendedores e acelerar ali para fazer alguma coisa, você chega para Venture Capital, então ter fundos que vão investir nessa vertical especificamente, você vai mais para frente, para Private Equity, por aí vai. Dentro hoje da Capital, e vamos para a Capital mesmo, assim, antes de entrar em GovTech especificamente, quais são as verticais que a Capital investe e vem investindo nesses últimos 20 anos, né? Aí tu mencionaste ali agro, mas fala de todos os fundos que vocês têm hoje e o que é que vocês têm um pouco de história, inclusive, em cima disso. Voltando, então, acho que o grande guarda-chuva é uma predisposição geográfica, né? Então, assim, Brasil, por que eu falo de geográfica? Porque Brasil agora a gente está indo para a América Latina. Porque alguns, né, principalmente a agenda climática, quando a gente fala de bioma amazônico, a gente está falando de 8 países. Não tem, né? Não tem fronteira, não acaba aqui na fronteira de outro país. Então, essa iniciativa com o BID, por exemplo, é uma iniciativa América Latina para bioma amazônico, para 6 países de bioma amazônico. Então, esse olhar muito do nosso quintal é algo que a gente não abre mão. É aqui onde a gente conhece os empreendedores, aqui onde a gente conhece os investidores, aqui onde sabe que a gente conhece o desafio, a oportunidade, qual é a barreira, qual é o concorrente. Aqui eu sei me posicionar da melhor forma até para ajudar essa pauta a acontecer. Eu poderia olhar outras geografias, Califórnia, 70 anos de Venture Capital, Israel, 40, 50 anos de Venture Capital, mas eu vou ser mais um com o meu dinheirinho. Teoricamente tem gente melhor lá fazendo isso. Teoricamente não, tem gente melhor fazendo isso lá. Porque ele está lá no quintal dele. E ele não está fazendo isso no quintal da gente. Em tese, nós brasileiros deveremos conhecer melhor os nossos desafios e as oportunidades que a gente tem aqui. Então, a Capital, qualquer iniciativa, eu vou sempre olhar com esse óculos. Qual é a predisposição que a gente tem dentro desse nosso quintal de fazer algo do ponto de vista de inovação que seja pioneiro, que seja tão bom ou melhor do que qualquer outro lugar do mundo para se fazer aquela iniciativa. Então, esse é o nosso óculos, né? Um óculos muito de pé no chão, olhando geografia, disponibilidade de capital humano, etc, etc. Enfim, predisposições naturais que a gente tem aqui como região. Embaixo disso, a gente faz agro há quase 20 anos, desde os nossos primeiros fundos lá em 2006, né? Com o próprio BNDES, BNB, etc. Então, agro é uma agenda que a gente sempre veio fazendo, é uma predisposição natural, não só geográfica, né, do ponto de vista de território disponível, mas de ciência. Da qualidade, Embrapa total. Exalc, enfim, se tem uma combinação, eu diria, quase perfeita do que você falou. Eu tenho empreendedores de qualidade, formado em ciência de ponta, com a universidade suportando e braço de governo suportando, com uma eficiência produtiva enorme, então eu tenho investidores olhando essa vertical, então eu preciso, né, se aqui é meu quintal, eu preciso olhar para o agro, como eu preciso olhar para o setor de mineração. Né? Mas o setor de mineração, agenda climática, sim, a gente só vai melhorar o planeta se a gente trouxer mais eficiência para tirar metais diferentes, mais eficientes do setor de mineração, e a gente é uma das potências do setor de mineração. Como a agenda climática. 25% das florestas tropicais do mundo estão aqui. A gente vai ter que olhar para isso e, quem sabe, a gente tem uma nova oportunidade. Do mesmo jeito que a gente fez do agro se tornar uma vertical economicamente importante, quem sabe a agenda de clima não tem exatamente a mesma coisa. Né? Quem sabe, a Embrapa já é misturada hoje, né, entre floresta nativa e o agro tradicional de monocultura. Então, quem sabe não tem aí uma predisposição natural para o Brasil também. Então, tudo que fizer sentido dentro desse que a gente chamou aí de quintal, né, geográfico, faz sentido para a Capital estar. Então, eu tenho hoje 2 veículos na vertical de clima, eu tenho um fundo dedicado para agro, a gente tem um fundo dedicado para governo, para GovTech, que é o segundo fundo em GovTech do mundo, né, só a gente no Brasil e mais um fundo americano. A gente está num namoro, numa construção bastante longa com o setor de mineração. Eu estou estudando agora o setor aeroespacial. Eu diria que tem 4 grandes geografias no mundo que mandam nessa vertical aeroespacial e falando com quem sabe muito bem, né, as grandes indústrias dentro desse setor,
nomeiam 4 países, e um desses países é o Brasil, quando se fala de protagonismo aeroespacial. Muito Embraer, muito por causa do Embraer. Embraer, Vai o além. ITA, o INPES, né, o Centro Técnico Aeroespacial, enfim, se criou uma história muito forte ali. Eu estava vendo um debate recente, inclusive, e aí era a gente meio que reclamando assim, mas trazendo quanto até o início dos anos 2000 o Brasil era a referência de fato global aeroespacial, que o modelo hoje existente na Índia, ele é meio que Ctrl-C, Ctrl-V do que foi o Brasil nos anos 2000. A China veio beber nessa fonte aqui pesadamente. Esses 2 países especificamente hoje estão voando assim, do lado da aeroespacial, enquanto o Brasil, de certa forma... Eu acho que o aeroespacial, a gente não precisa necessariamente ficar pensando no foguete, nessa coisa, no foguete dando ré, né? Que é gostoso, que é uau, volta de costas, enfim, né? Mas, de novo, a gente está falando de um país, ou de um tamanho continental de um país, e que a gente deveria ter cada vez mais tecnologia para olhar esse território de uma forma mais eficiente. Pode ser via foguete, pode ser via satélite, pode ser via drone, e para isso tudo acontecer a gente vai precisar de novos materiais, mais leves, mais eficientes, vai precisar de bateria solar, enfim. Então, tudo, quando a gente fala de aeroespacial, um monte de coisa ao redor disso. Né? Não é literalmente o foguetinho vai e volta, esse é um pedaço do que acontece ao redor, inclusive do foguete. Novos combustíveis, novos materiais, etc, etc. Então, voltando aqui ao seu ponto, acho que ter um olhar de protagonismo de região, dentro desse protagonismo de região, a gente vai identificando conforme esses setores vão amadurecendo. GovTech, há 20 anos atrás, provavelmente não tinha nada para se olhar. Total, Alguma coisa muito cirúrgica, até porque não tinha smartphone, não tinha cloud, não tinha, né, ou seja, como é que eu vou fazer uma cobertura de massa se eu não tenho uma solução para digitalizar em massa? Então isso veio acontecendo mais recentemente. O agro, há 15 anos atrás, quando a gente investiu, era basicamente biotecnologia para o agro. Poucas coisas em digitalização, em hardware. Hoje você consegue ter mais... Né? Mesmo software era nada, né? Era em máquina embarcada. Né? Então você total, tem que ter o servidor embaixo do braço e montar um CPD. Total, é o seu CPD, Gustavo? Você tem um CPD, hein? Você tem fita para gravar o backup. Esse era o universo. Caríssimo. Cadê o desenvolvedor? Não é o jovem hoje de 17, 18 anos que faz as programações, coloca usando... na nuvem né? AI, faz aí para mim uma versão 1.0 de um software. Não existia isso. Então o agro amadureceu. Então acho que tem outros, dentro desses vários setores, de novo, que a gente tem uma predisposição a ser inovador, que vai amadurecendo naturalmente. Tem uma curva de amadurecimento. O GovTech, de novo, 15 anos atrás não tinha nada, 10 anos Colab e algumas outras coisas, hoje já é um universo bem mais rico de... Você deve saber, mais de 1000 ou mais de quantas mil GovTechs estão por aí atendendo... Tem um papo que tem uma palestra de Gui Domingues que está aqui no Collab Gov Summit sobre o mapa de GovTech do Brasil. Super legal, super legal. Então, amadureceu. E aí, eu acho que tem muita mais coisa para vir por aí. Renato, falando para leigo, assim, qual o papel do Venture Capital onde é que vocês entram? Porque eu acho que o papo da gente, ele vai num nível de conhecimento já maior, mas para quem não conhece, qual é o papel do Venture Capital? Onde é que entra? Eu gosto de olhar o empreendedor sonhador tem uma ideia, vou falar com o fundo e não é assim. Explica um pouco para leigos, assim, como é que é. Assim, acho que de maneira muito simples, se dá para falar isso, lá atrás, né, o Venture Capital, o que ele fez na Califórnia ou em outros grandes polos, né, de tecnologia, de inovação? Foi um dinheiro que chegou perto de um pesquisador de bancada, era um cara muito de ciência, né, mais profunda. De novo, esquece o smartphone, esquece o computador. Né, são as histórias aí de Bill Gates, de Steve Jobs, né, um cara lá dentro da universidade desenvolvendo, né, ciência profunda ali. E o capital chegou e falou, olha, isso aqui pode, né, ser uma solução global, vou pôr um dinheiro em você, vou te dar metodologia de gestão de crescimento e vamos junto. Né? Vou apostar o Venture Capital sendo capital de risco. Né, então, o que a gente fala é o Venture Capital, ele tira o cientista de bancada e faz ele também ser uma pessoa de negócio.
E para ele fazer esse movimento, ele precisa de capital e de metodologia para fazer isso. Isso, de maneira bem simples, é o que o Venture Capital faz. Obviamente que tem diferentes nuances de empreendedor, né? Você não veio de laboratório, de tubo de ensaio, não muito. Era outro tipo de ciência, outro tipo de conhecimento que você tinha, mas que você precisava de dinheiro e metodologia para pôr o Colab de pé e fazer o Colab crescer. Né? Você conversou com N casas, investidores de capital de risco. Então, é um dinheiro que tem... obviamente, é um grupo de pessoas que não só tem o dinheiro, eu diria que essa é a menor parte. Se você tivesse N clientes batendo na sua porta lá atrás com o Colab, provavelmente você nem teria falado comigo. Fala, Renato, já foi, sei lá. Eu já tenho faturamento, já consigo pagar minhas contas, não preciso do seu capital. Obviamente que é o ovo e a galinha. Você fala, ninguém foi na minha porta de cliente porque eu não tinha o produto pronto. Para fazer o produto eu precisava de dinheiro. Para fazer o produto eu precisava de gestão, porque eu preciso... Né? Então, essas coisas têm um momento certo em que se encaixam. Você precisa crescer, você tem uma boa ideia, uma primeira versão eventualmente, e eu vou trazer mais dinheiro e mais metodologia para ajudar você nesse crescimento. E isso não cai para todo empreendedor. Muita gente vai lá na porta e fala, eu preciso de dinheiro, de um investidor, do Venture Capital, porque eu tenho uma excelente ideia, etc, etc. Aí quando a pessoa me conta, eu falo, não, você não precisa. Você já tem uma boa ideia, você já está gerando dinheiro. Para que você precisa de sócio? Né? Tem uma verdade aí que é dita como se um empreendedor de sucesso fosse aquele que captasse dinheiro. Isso não é uma verdade. Tem N tipos de negócio, alguns negócios precisam de dinheiro para escalar, porque consomem um pouco de capital. Tem outros negócios que você vai fazer normalmente, né? Coisas que não são tão tecnológicas, vão ser coisas mais geográficas, mais localizadas, que não precisam de um venture capital, ou vão ter que conversar com outro tipo de investidor, seja a família, os amigos, um investidor anjo, um banco de fomento, né? Mas não necessariamente o venture capital é a solução mágica para fazer qualquer empreendedor crescer ou se transformar num empreendedor de sucesso. Isso não é uma verdade. Tem modelos muito particulares que se encaixam ao venture capital. Mas a nossa habilidade é colocar metodologia e gestão com capital para fazer boas ideias crescerem. Tamanho de capital é algo que vocês olham especificamente para um tamanho de cheque? Depende do fundo, depende da situação? Diferentes estágios de projeto vão conversar com diferentes tipos de casas e de dinheiros, todos eles que a gente pode chamar que seja venture capital. Então vão ter venture capital que vão estar mais acostumados que a gente chama de capital semente. É o cara que vai fazer, né, a gestora que vai fazer 100 mil, 500 mil reais, 300 mil reais. É uma empresa que vai receber esse dinheiro, é uma empresa que está num estágio mais inicial, mas já tem algum produtinho, mas precisa dar um primeiro passo, né, de crescimento. Então é o que a gente chama de capital semente. Depois a gente chama de early stage ou estágio inicial. Aí é mais a gente, né, faz cheque médio aí entre 3 e 7 milhões de reais. Então já é uma empresa que vai receber um primeiro institucional, né, na estrutura de capital dela. Vai começar a estruturar uma governança mais pesada. pesada. Um conselho de administração, eu vou te auditar, eu vou levar uma governança para dentro da companhia, em prol da companhia. Né? Tem isso, não, vai me auditar, lá vai você me atrapalhar. Isso não é uma verdade. Eu vou fazer vários depoimentos. Daqui a pouco eu começo a fazer meus depoimentos. Me ajuda. Não, eu vou começar a fazer um pouco do depoimento agora. Eu acho que vou olhar aqui para a história de Colab e tu chegasse a mencionar, não, porque lá atrás vocês conversaram com várias casas e, vamos lá, o Colab hoje tem 11 anos, o Colab tem 4 fundos, 4 gestoras, 4 gestores, na verdade, como sócios, porque tem mais, na Capital, por exemplo, tem 2 fundos que são sócios da gente. Mas são 4 gestoras, sendo 2 americanas, uma que é portuguesa, mais um investimento no Brasil, e a Capital. A Capital sendo a primeira, só estou me lembrando, isso 2013, um pouco de história de Colab. Em 2013, o Colab nasce, a gente, 2, 3 meses depois, ganha o prêmio de melhor aplicativo de cidades do mundo. Isso é começo de junho de 2013, final de junho de 2013, são as famosas manifestações de junho de 2013. E aí, eu acho que eu vou chutar, assim, acho que novembro, alguma coisa assim, mas vocês estavam numa pegada de ver coisas de cidadania por conta das manifestações, né, e tal, e a gente começa a conversar e 2014 é quando a gente vai... O próprio universo de rede social amadurecendo. Total, né? Como é que você ouve cidadão aí? Parece que foi ontem, mas faz muito tempo, né, tipo, porra... É que é muito rápida a mudança. É muito rápido.
E aí a gente tem, vocês como sócios, investidores da gente, um parêntese, não é à toa, eu chamo o Renato de presidente porque ele é o presidente do conselho de administração desta companhia. É muito mais chique do que a verdade, né? Do que a realidade. A realidade é muito suor, mas enfim, a gente captou dinheiro com a Capital lá atrás e aí mais recentemente também de novo. E nesse meio do tempo aqui a gente foi captar com outros fundos americanos que abriram outros tipos de porta. E eu acho que pela visão de Venture Capital, assim, você sabe disso que eu vendo muito, vendo por achar que é bom, né? Não vendo por nada, eu não ganho nada em cima, mas eu vendo muito a Capital enquanto uma gestora que ajuda na gestão, ajuda no dia a dia, assim, ajuda no abrir porta, tentar ver produto, chamar gente daqui, fazer conexões de lá para cá. Ajuda muito na governança e isso, eu acho que não foram poucas as empresas de amigos, né, que vêm bater em mim e eu digo, pô, Renato, ou seja lá quem for lá da Capital, passo e para o empreendedor, eu vendo sempre, eu falo sempre, cara, às vezes você pode estar precisando de dinheiro ou não, mas a estrutura de governança que um fundo, acho que a Capital é ótima, mas um fundo vai te ajudar, uma gestora vai te ajudar, é incrível, porque você começa a olhar de forma diferente. A gente tem um amigo que eu considero muito, que é Manuel, Facilite. O cara que tinha 25 anos já de empresa, tecnologia, vendendo para governo e tal, mas ele muito só, né? E aí você tem na gestora o sócio que vai te ajudar. E aí eu acho que tem uma pegada aqui, Renato, muito grande de quem olha de fora, assim, tem um olhar de que o fundo de investimento ele vai entrar para lhe dominar. Claro, você tem que olhar as cláusulas, você tem que ver o que é que tem, o que é que não tem, mas primeiro que é muito de mercado, é muito de praxe. Tudo que é colocado é muito de praxe, é muito como funciona no dia a dia. Mas a grande história é como isso te ajuda mesmo a ter um sócio, a ter com quem dividir e tudo mais, né? Acho que só até para reforçar, um investidor de Venture Capital, acho que a palavra mais dita é empreendedor, né? Assim, o empreendedor é a peça principal dentro dessa história. É ele que conhece a oportunidade, a dinâmica de mercado, detalhes do produto. Sem essa pessoa empreendedor, nada acontece. Eu posso ter dinheiro, eu posso ter metodologia de governança, eu posso ter tudo, mas sem o Gustavo não acontece, né? Ele, o time, como é que ele pensa a estrutura de collab, nada acontece. E quando a gente investe numa startup, a gente sempre investe em posições minoritárias, porque eu preciso preservar o Gustavo e qualquer outro empreendedor com uma participação relevante dentro do negócio. Né? O Gustavo abriu mão de outras oportunidades pessoais, outra carreira, movimentou a família dele, enfim, ele abriu mão de uma série de coisas para acreditar nesse projeto. Então, se eu chego ali com uma atitude, eu diria até arrogante ou exageradamente forte, né? Vou pegar a maior parte da empresa para mim, não, Gustavo, o Zezinho ou o Pedrinho ou a Mariazinha não são as pessoas corretas. Se eu começo a me intrometer muito no dia a dia, eu destruo aquela oportunidade que está sendo criada. Então, o Venture Capital sempre vai levar dinheiro, levar governança em posições minoritárias, preservando o incentivo correto para o empreendedor. Eu acho que essa é uma grande diferença do investidor profissional para o não profissional, né? Sim. A gente vê muito assim também, mercado gente que aí tá mais, às vezes está mais no começo, mas é o investidor anjo, ou o cara que tem dinheiro e começa a querer brincar de startup. Não é uma brincadeira, porque isso pode, uma probabilidade alta disso dar errado e isso voltar, né? Então, de novo, toda a estrutura de fundo, de ter uma gestora, a estrutura regulada, né? Ou seja, a gente é supervisionado por uma CVM, por um autorregulador que é a Ambima, eu presto satisfação, né, fiduciariamente por um capital de terceiro, isso tudo me impõe uma estrutura muito robusta de proteção patrimonial, de benefícios tributários, sim, etc. Mas tudo isso eu levo para dentro da startup, né? Então, a auditoria, por trás de fazer um trabalho de auditoria, está levando conteúdo financeiro e contábil para um financeiro do Collab fazer uma boa gestão financeira da companhia. Quando eu estabeleço um conselho de administração, as diversas opiniões estão no conselho de administração, é para o Gustavo pensar canal, pensar produto, pensar o concorrente, pensar uma nova rodada de investimento, etc. Então, toda a pauta que a gente chama de uma boa pauta de governança tem que ser para o bem da companhia. Não é bem nem para o Gustavo, nem para a Magazinha, nem para o Pedrinho, é para o bem do CNPJ, para ele executar um bom trabalho. Lembrando, o Collab surge em 2014 como
como CNPJ, como empresa, e a gente é auditado desde sempre, desde o D1. Por mais que não tivesse nenhuma receita relevante no começo, a gente já estava sendo auditado anualmente. Isso deve ser importante para o Colab participar de um processo público hoje em de dia, contratação. não se fala. Né? Hoje em dia, e aí, inclusive, como empreendedor, e eu quero puxar essa conversa, inclusive, mais para o GovTech, mas como empreendedor que vende para governo e tem contratos públicos, tudo que eu quero é ser muito redondinho, é ser muito lisinho. A gente aqui, não é à toa, a gente está gravando isso aqui e eu peço sempre para deixar aqui atrás, tem uma ética enorme ali na parede. É porque é um mercado que é um mercado muito difícil, né, Renato? Você sabe, a gente está junto nessa há muito tempo. É um mercado muito difícil que também surge muita startup linda, aqui maravilhosa, e no fundo o cara está direcionando licitação para si e se colocando em risco, colocando a empresa em risco e, enfim, sendo corrupto, inclusive. Mas aqui do lado da gente, assim, tem essa pegada muito forte de querer fazer o certo. E o tipo de governança que uma gestora como a Capital traz para a gente é incrível. Eu queria entrar um pouco na linha do GovTech, cara, deve ter o que isso? 5 anos, sei lá quantos anos atrás, Vale do Silício, São Francisco, Brasil é de Silicon Valley, evento Palo Alto. em Palo Alto, em Stanford lá, que é na Universidade de Stanford. Colab vai, inclusive, eu lembrando, eles convidaram a gente, foi a primeira vez que chamaram GovTech para estar lá. Você foi pro palco, né? Eu fui pro palco para apresentar a Colab. Colab já foi pro mundo, assim, né, de palco. Mas voltamos de lá com uma cabeça de... Lá tava o fundador do GovTech Fund, lá dos Estados Unidos, e a gente volta dizendo, porra, tem espaço no tem Brasil. espaço para o Brasil. E como é que tem sido a estruturação de um fundo específico de GovTech, voltado para empresas, para startups, que, enfim, explica um pouco um fundo, explica um pouco como tem sido empreender essa história também. É uma boa história. Acho que um dia dá um artigo sobre isso. Eu tô doido para escrever um livro sobre essas histórias, sabe? Não, mas ela é boa porque quando vocês voltaram de lá, eu não fui. Isso é você foi 2019. com A gente outros foi parceiros. junto. A gente foi em outras vezes. Então, eu acho que Essa vez eu não fui com você. Eu tô pensando se a gente já não foi no ano seguinte junto. Acho que foi. Foi pré-pandemia, que eu acho que a gente foi em 2020. Não sei. Enfim, por aí. Mas eu lembro que você não só apresentou, mas quando você saiu ali do palco, você foi abordado por investidores privados, falaram, pô, me conta melhor, não sei o que, e você voltou com esse negócio, falou, olha, acho que dá pra gente colocar de pé, né? Obviamente, esse não é o papel do Colab, de colocar fundo de pé. Mas você tinha muita informação sobre a dinâmica, sobre o amadurecimento do empreendedorismo em GovTech no Brasil, enfim, você tinha uma fotografia interessante disso. Então, o que a gente começou a fazer? Colocar no papel qual o tamanho da oportunidade, quantas startups tem, né? Só de curiosidade. Historicamente, a gente converte, né? O que é converter? Colocar dinheiro numa startup em 1% de tudo aquilo que a gente olha. Então, assim, o que a gente chama assim, a boca do funil, ela é cruel. 100 pessoas, empresas vão entrar em contato com vocês, uma recebe investimento. Vai receber investimento. A gente olha de 2 a 4 mil projetos por ano para uma taxa de conversão de 1%. Então é muito esforço de prospecção para virar algumas iniciativas que a gente realmente investe. E ainda assim tem uma taxa de mortalidade bastante alta por diferentes fatores, dinamismo tecnológico, regulação, etc, etc. Faz parte de um investimento de capital de risco. Né? Então, fechando parênteses. Então a gente começa a colocar no papel quais são os pré-requisitos. Poxa, eu tenho mercado para ser investido, o Brasil é de fato um protagonismo dentro desse setor, enfim, a gente começa a criar uma história até mesmo para a gente falar, faz sentido. Uma vez isso colocado no papel, a gente foi testar isso em alguns investidores. Falar aqui, falar ali, aqui não foi muito bem. Né? Dói! Ufa, né? Sola de vários sapatos. E aí começa um pouco das histórias que são interessantes para o Brasil, né? Porque quando a gente falava de GovTech no Brasil, vindo de um brasileiro ou de um grupo de brasileiros, eu não sei se me falaram que a gente é louco, mas assim, o nariz torto, a cara de que papo é esse, né? Como é que você vai controlar isso? E a corrupção, enfim, isso veio para a mesa várias vezes. Né? O investidor que não um investidor mais, vamos dizer assim, com uma intencionalidade, que já entende o que é a gestão eficiente, o que é tecnologia dentro da gestão,
que né, vamos dizer, vou usar aqui como exemplo o Diego de BNDES, que entende o que é isso, ele fala, isso é música para ele, fala, poxa, vou levar eficiência para uma gestão pública, área de saúde, saneamento, educação, tô dentro. Ele entende isso, é simpática a conversa. Para o investidor privado, que quer mais rentabilidade, né, que ele tem outros setores, ele fala, a história que está na cabeça dele é a história ruim. Total. Né? Total. É a história da corrupção, da ineficiência e etc, etc. Então, vou fazer o parêntese enquanto empreendedor antes disso, assim, mais de bater na porta de... A gente captou com o Capital lá atrás e depois a gente foi bater na porta de várias outras casas. Já tinha batido lá e continuou batendo na porta de várias outras casas, assim. E era a coisa mais comum, acho que hoje está mudando um pouco, mas você vende para o governo? Não, governo não, o governo está fora. Até hoje tem. E é engraçado porque tem uma dinâmica de... Não, porque fazemos impacto social. Tipo, não há mais impacto social do que através do governo. Você tem 80% da educação pública está no... E aí, fundos que investem em educação, mas não investem em educação pública, 80% está na rede pública. Vai falar de saúde. Saúde pública do Brasil é um monstro de enorme de oportunidades. Assistência social é enorme. Saneamento. Mobilidade, saneamento. Você me falou uma vez, eu não sei se ainda é o número, né, que metade do PIB de tecnologia do Brasil vinha gerado de governo. Né? Os maiores clientes de todas as grandes empresas americanas de tecnologia são o governo brasileiro, no Brasil. Então, assim, você vai olhar para todos, para Google, vai olhar para a AWS, vai olhar para Microsoft, vai olhar para que hoje eu não chamo mais de rede social, eu chamo de veículos de comunicação, Facebook, YouTube, tem verba pesada de governo aí no meio e as grandes empresas de tecnologia vendem para governo. Aí você olha, não, governo não. Mas como assim? Né? E era pra gente era esse raciocínio. Fala, poxa, como é que eu, como uma casa de investimento, voltando, olhando o protagonismo de país, com esses números, né? Metade do PIB de tecnologia vindo de governo, as grandes empresas de tecnologia negociam com o governo, como é que eu não vou olhar para essa vertical? Né? Então, pra gente era uma coisa mais forte do que a gente precisa estar lá. Esse era o primeiro ponto. Segundo, quando a gente olhava para o nosso histórico, a gente já tinha feito coisa em saúde, em educação, enfim, a gente já tinha, não tinha um veículo dedicado, mas em outros fundos a gente tinha feito algumas iniciativas em gestão pública. Tanto que o Colab não é de um fundo de GovTech, né? 10 anos atrás não existia. O segundo sim, mas o primeiro não. Exatamente. Então, e olhando para trás, não só as empresas iam muito bem, algumas delas já tinham sido vendidas em área de saúde, área de educação, e do ponto de vista então de rentabilidade como investidor tinham sido boas transações. Então isso consolidou a tese. Agora, entre ter uma tese consolidada em que a gente acreditava e a gente levantar dinheiro é uma outra história, né? Então demorou para a gente educar mercado. 3, 4 anos a gente começou a fazer uma série de seminários, lembra? Tinha relacionamento seu que você trouxe para a mesa, o próprio Guido Brasil Lab ajudou bastante nisso. E BNDES, enfim, muita gente ajudou a gente a mostrar ou dar uma cara mais comum, diria, para a GovTech. Né? Não tem absolutamente de alguma forma, nada diferente, né? O que muda é o cliente e governo. E paga igual, fatura igual, mas o processo de contratação é diferente. Eu não sei se é mais rápido ou mais devagar do que uma grande corporação que você vai gastar um ano também para fazer uma venda. Que uma das dores sempre é, não, mas e pagam? A minha resposta sempre foi, aqui, eu não me lembro qual é o último número, mas assim, vai estar entre 60 e 90 dias após a emissão de nota fiscal para receber aquele dinheiro. Se eu for vender para uma grande empresa varejista, ou seja, lá o que for, 180. E olhe lá. né? Depende então, do humor ainda. Mas a gente já fez essa análise. A taxa não de inadimplência, mas a taxa de atraso entre o nosso bloco de GovTechs e os não GovTechs, a taxa é menor nas GovTechs do que nas que atendem o mundo privado. Colab, é menos de 2 meses. Isso é sonho de consumo para muitas coisas. Então, tem ali um cerimonial para se vender? Tem, você sabe muito bem disso. Complexo, mas difícil. Uma vez vendido um bom produto e um bom serviço, a chance de você sair é baixa. Né? O churn de Colab nunca foi alto, né? Porque você entrega, de fato, uma coisa que tem valor lá para o gestor público, para o cidadão, etc. Então, o fundo, há 1 ano e meio atrás, ele começou a dar sinais de captação, então a gente trouxe diversos investidores, até
públicos e privados, né? Públicos, bancos de fomento, agências de fomento, corporações, e a gente agora está levando o Gov para ser um dos maiores fundos da Capital. Né? Então acho que se consolidou, de fato, como uma vertical brasileira, de um protagonismo de país, em que a gente deveria, eventualmente, ser um exportador de tecnologia para outras geografias que querem ter algo similar. Posso te falar depoimento de quem deve ter ido para uns 20, 30 países levando Colab nas costas, né, para falar sobre Colab por aí afora. E para debater GovTech de uma maneira geral, quando a gente apresenta quando eu apresento o Colab em si, ou apresento outras soluções, Manuel, Facilite, ou GSUAS, ou Portables, sei lá, Prosas, enfim, quando a gente apresenta soluções que tem no Brasil e no mundo, todo mundo fica, cara, isso aqui é incrível, isso aqui não tem aqui. Eu acho que faz o quê? 2, 3 anos que a gente falou com uma pessoa na Alemanha, lembra? Lembro. Você contou o Colab de 10 anos atrás, a pessoa falou... Meu Deus do céu, precisamos disso aqui. Não, e eu falo isso nos Estados Unidos. Invenção, né? O Departamento de Estado americano me convidou já mais de uma vez e tal, e você chega lá e assim, cara, isso aqui em termos de ferramenta, é incrível. Qual é a dificuldade? Falo isso com muita tranquilidade também, que eu acho que tem muito, inclusive, da tua visão de, primeiro, o Brasil é um mercado muito grande, vamos olhar muito para o Brasil, vamos primeiro conquistar o Brasil para ir para fora. E tem toda a dificuldade que uma GovTech, ela dificilmente aperta um botão e está no outro país. Se você vai vender para um outro governo, para um outro país, você vai ter que estar estabelecido, vai ter que ter estrutura local, vai ter que conhecer o mercado local, vai ter que conhecer as pessoas. Então, vai muito além da tecnologia. A dificuldade de outro país é business, basicamente, né? Como é que você estrutura aquele negócio no outro país. Mas é verdade, acho que, voltando aqui, 220, 30 milhões de pessoas, 5.500 municípios, tem com uma carência lá na ponta de ter mais digitalização, novos produtos, ou melhorar serviços existentes, é um parque de diversão para uma GovTech aqui, né? Não é perfeito? O processo de contratação podia ser mais fluido, etc. Sim, mas vamos lá. Mas 10 anos atrás era bem mais difícil. Era muito né? pior. Hoje você tem uma combinação de gestores públicos, até de regulação para contratação da startup, então tudo melhorou. Né? Me lembro, 10 anos atrás, falar em a plataforma em nuvem. E aí não, tem que ter o data center. O dado tem que estar aqui, não pode estar no céu onde. É engraçado, assim, porque é uma trajetória longa, mas como vem evoluindo. É o que eu te falei da curva de amadurecimento. O ecossistema ele vai entendendo, vai amadurecendo. Não existe uma lei específica, mas tem todo um arcabouço legal que vai desde... Marco legal de startup. Marco legal de startup, lei de inovação, sei lá, tem um monte. Vai desde lei de acesso à informação, que é já para dar transparência, que você começa a ter que colocar isso em plataformas e coisas do tipo. Sem dúvida, eu acho que tem um caminho a percorrer, obviamente. Tem um papo no Colab Gov Summit também muito interessante, que na verdade é uma palestra do Carlos Ari Sundfeld, que é um papa do direito administrativo, direito público brasileiro. Que te acompanha desde sempre, quase. Eu falei com ele nesse dia específico, não sei se tu vai lembrar desse dia, mas eu com ele aqui, e isso me veio à cabeça. Em 2018, foi sancionada uma lei que ele é um dos autores ali, ele ajudou, que é uma lei voltada à inovação na gestão pública. E eu me lembro que ele me mandou um e-mail dizendo: a lei foi sancionada hoje pelo presidente, e essa lei tem muito a ver com o Colab, tem muito a ver com o trabalho de vocês, não sei o que, são inspiração e tal. Eu lembro que eu disse, eu chorei. Eu chorei porque eu disse, porra, finalmente alguma coisa vai ajudar aqui. É isso, claro que uma lei sozinha não ajuda nada, mas o arcabouço, o fato de ter gente debatendo isso aqui, a gente faz esse evento muito por isso, inclusive, que é para debater, para dar profundidade a pessoas que estão na gestão pública, muito bem intencionadas. Eu vejo isso, falo isso também o tempo inteiro, tem gente boa e gente ruim em todo canto. Na gestão pública tem muita gente boa. Tem muito mais gente boa do que gente ruim. Na política tem muito mais gente boa do que gente ruim. E a gente tem que levantar as coisas que são boas, assim, sabe? Total. Então essa foi um pouco da história do GovTech, mas lá atrás foi momentos estranhos, né? Assim, curiosos. Hoje está de pé, é bonito e está fazendo, né? Hoje todo mundo uma história de fala, futuro aí, né? Que legal, parabéns, né? que legal, né? Quebraram pedra lá atrás, mas é isso. Total. Super empolgado. Eu vou aqui, nós temos um patrocinador. Como todo podcast tem um patrocinador.
O patrocinador se chama Colab, porque não tem patrocinador, então só sobrou Colab. Te dar esse brinde aqui, isso aqui é um livro, e aí eu vou puxar uma pergunta depois em cima disso. O livro Cidades Sustentáveis, que a gente fez em conjunto com o ONU Habitat, é um trabalho que a gente faz desde 2018 com o ONU Habitat. Eu lembro disso. Lembra? Lançado aqui, ó, lançado na Assembleia Geral do ONU Habitat lá em Nairobi, com um prefácio escrito pela Madame, eu não sei ler o nome dela, mas é Maimunah Mohd Sharif, secretária-geral adjunta e diretora executiva do ONU Habitat. Esse livro aqui é um presentinho para você. Obrigado. Para te fazer uma pergunta sobre, olhando para fora do país, e tu vai muito para fora do país, e tu tem falado de BID, e sei lá, outro dia a gente estava falando, tá em Nova York, tá para lá e tá para cá, e aí engancho um pouco de ONU, assim. Como é que tu tem sentido o mundo olhar para o Brasil na pauta de GovTech? E aí vamos tirar eu quero menos o relatório do Banco Mundial, que coloca o Brasil como uma das principais, mas nas tuas conversas com organismos como a ONU, BID, IFC, coisas do tipo, e também dos investidores, as pessoas que estão no mercado de Venture Capital, como é que eles olham para isso? É uma boa pergunta, Gustavo. Assim, eu acho que, de novo, separando assim em três bolsos, né? Não é só o olhar financeiro que eu quero dar para o bolso, não, mas por trás desse bolso tem um nível tem uma capacidade, tem um conhecimento. Então vamos pegar o primeiro bolso, que é o bolso de fomento, que é o BID, é o BNDES, é o IFC, a DEG da Alemanha, EDFI da Europa, enfim, desses dinheiros que eu falo que tem uma grande intencionalidade setorial, tecnológica, geográfica. Eles querem empurrar algumas agendas mundo afora. E quando essa turma mexe, é volume, é grande, é importante. É grande, né? eles criam um solo um pouco mais fácil de se pisar, né? O capital privado, uma vez que ele enxergue que tem que o BID, ou que o IFC, ou que o próprio BNDES desbravou, ele vem com um pouco mais de conforto. Ele fala, tá, ali, não estou sozinho não aqui, estou né? sozinho, tem gente graúda, séria, tocando aquela pauta. Mas esse é o primeiro tipo de dinheiro. Esse dinheiro, como eu estava te falando, o BID, acho que antes da agenda de clima, ele está querendo empurrar e está empurrando a pauta de GovTech. Então tem o BNDES, desde o BNDES Garagem, ele está empurrando essa pauta de GovTech. Então esse é um dinheiro que, quando a gente fala mundo afora sobre GovTech, ele entende, ele gosta, ele ainda não sabe desse protagonismo de país. Mas eu diria que isso é uma oportunidade. Não é difícil a gente falar que o Brasil precisa se vender melhor em quase todos os setores, não é diferente para a GovTech. A gente deveria vender mais esta agenda. De alguma forma, eu acho que o Brasil, porque a gente falou do tamanho dele, todo grande país ou todo grande local, ele meio que se basta de alguma forma, né? E ele fica... Eu acho que é isso, eu acho que fica olhando... É diferente de Israel. A gente vai olhar para Israel e nada nasce em Israel sem olhar para o mundo inteiro, né? Então... Mas pode ser do ponto de vista também de comunicação e marketing. A gente precisava parar de falar mal, né? Nós brasileiros falamos mal do Brasil. Inclusive no quando saímos do Brasil e falamos mal, né? Pô, mas tá difícil. Não, mas Alessa, né? Para com isso, né? Vamos falar, então um pouco de atitude. Assembleia Geral do ONU Habitat, lá em Nairobi, e aí eu falei de um jeito muito assim, porque a gente faz consulta e participação cidadã, mas você sabe que é difícil, os governos ainda... O povo me parou assim, disse, cara, você tem noção do que é que vocês estão fazendo em termos de participação social quando você está num país, no Quênia, na África, onde na África você praticamente não tem democracia, ou tem democracias muito e você lá, deprimido porque eu não estou conseguindo minha agendinha, sabe? Tipo, caralho, o Brasil está liderando isso. Então, acho que eu acho que o dinheiro de fomento ainda é um dinheiro que a gente pode facilitar ele entender que a gente é um polo importante tecnológico para tecnologias para gestão pública, de forma bem ampla. O dinheiro corporativo, né, você vai falar com as grandes de tecnologia, Microsoft, SAP, enfim, quem está aí na cozinha da gestão pública, eu não acho óbvio, por incrível que pareça. A gente conversa com bastante gente que tem a sua área de governo, né, todos esses caras têm uma área de governo, e quando você fala de GovTech ainda tem uma atitude que é similar à área que não é GovTech. Isso que você está fazendo, empreendedor, eu faço. É engraçado. Né? Aí ele tenta,
é mais fácil eu te comprar do que porque eu não vou conseguir fazer. Então, eu acho que é uma dinâmica similar. Ele está tentando fazer soluções para governo, mas ele vai ver que é mais fácil ele ter um Colab como um parceiro, ou ele comprar um Colab para atender melhor ali a carteira de clientes dele. Mas eu acho que ele está um pouquinho atrás desse primeiro dinheiro. E tem o dinheiro privado, né? Eu estou olhando como mundo, que quando ainda essa combinação de GovTech com Brasil, aí não é uma pauta óbvia. Né? Até pelas imagens que o Brasil tem, lava-jatos, e enfim, a gente tem um histórico longo de besteiras que a gente fez na nossa história. Ainda mais para quem está de fora sem ter a luz em cima, o cara não consegue ver direito. Né? Então é importante, de novo, a entrada desse capital de fomento, abraçando essa vertical, para esse último dinheiro que é mais sensível, falar, poxa, isso aqui agora realmente é uma coisa, pode ser uma vertical globalmente que eu venha investir. E o Brasil sendo um dos polos, uma das mecas ali de formação dessas oportunidades. Mas, de novo, aprendendo até com o que a gente acabou de falar, eu acho que só tem espaço de crescimento, eu acho que só tem espaço de melhora. De novo, o gestor público está cada vez mais preparado para o ferramental tecnológico. Eu acho que ele entendeu que isso ajuda ele a fazer uma gestão pública melhor, a ser mais transparente, etc, etc. Eu acho que não dá mais para ele virar as costas. Ah, não, eu não vou ouvir meu cidadão na minha rede social, ou não dá mais. Eu não vou prestar um serviço melhor para ele. Ele ganha com isso. O segundo, o cidadão tem voz. Em qualquer rede social, ele está mais capacidade, está mais empoderado para falar, para reclamar, para propor. Então, de novo, né, o que era lá atrás, todo mundo parado lá na porta do prédio do... É que Sérgio Cabral? Teve... 2013, não foi? Foi. E eu lá dentro, né? Você estava lá? Tu sabe dessa, não? Eu não lembro. Você estava lá na porta do prédio? Não, eu estava lá dentro do prédio, dentro do palácio com o Cabral. Não lembrava disso. Tem, cara, as histórias de Colab. Uma bela semana de 2013, pós-manifestações, pós-junho, né? Acho que é outubro. Eu, na época, ainda morava em Recife. Eu vou um dia para sentar com o prefeito de Maceió, convidado. Todos convidados. E aí, com a parênteses, o povo está tocando fogo na rua porque está protestando. Lembrando, isso é começo de redes sociais, começo de Facebook no Brasil. E aí o povo está lá na rua tocando fogo, você abre o jornal e uma empresa brasileira ganha um prêmio mundial de colaboração cidadã e governo. Chama esse cara para conversar. E aí, um dia era Rui Palmeira, o prefeito de Maceió, numa terça-feira. Na quarta-feira eu fui para o Rio. E aí eu fui para o Palácio Guanabara para sentar com o Sérgio Cabral. Não e lá fora tinha uma galera de educação queimando tudo, uma confusão. E eu não sabia, porque eu entrei por um lado, não sabia de nada. Depois, quando eu saí, eu descobri o que estava rolando. E aí na quinta-feira eu vi, na época era Haddad, o prefeito. Cara, sabe o que é engraçado? Se eu não me engano, eu cheguei na quinta-feira... e aí era Haddad aqui, e no outro dia a gente sentou junto e foi quando eu conheci vocês. Um negócio meio que na mesma época. Eu lembro que você trouxe essa coisa da dificuldade do Sérgio Cabral de ler o que estava acontecendo. Falou, eu preciso ouvir o que esse povo quer. Precisa trazer isso para a realidade. Né? Então, acho que o gestor público acho que mudou a cabeça, acho que o cidadão mudou a cabeça, e acho que o empreendedor olhou essa vertical também, né? De novo, sem essa peça, a gente não teria as soluções que a gente tem hoje para ajudar gestor público e cidadão a se conversar. E quando essas coisas acontecem, o dinheiro do Venture Capital está lá para olhar essa oportunidade. Então, eu acho que tem muito espaço para a gente olhar a GovTech ainda no Brasil e globalmente, e acho que realmente o Brasil, até pela quantidade de desafios que a gente já resolveu e dos outros que a gente tem para resolver ainda, a gente deveria ser um parque de diversão para a GovTech. Concordo. Parque de diversão. Concordo. Mas uma das coisas que a gente conversa muito sobre a importância do fundo, inclusive como um guardião daquela palavra ali da ética, da transparência, de compliance. De conduta ética, moral, a gente batalha bastante isso. Vocês têm, e eu sei disso porque eu estou participando lá, hoje existe um olhar do fundo em si bem forte nas empresas investidas, elas terem, além do fundo de agro, vamos pegar as empresas de agro, obviamente que tem que ter ética, tem que ter mas o que é que tem de diferente em ter um GovTech lá dentro, um fundo GovTech? Assim, você pôs um ponto bom, Gustavo. Eu não vou... porque é agro, é mais privado, eu não vou ter ali
ativamente, né, como gestor e sócio e conselheiro daquela startup do agro, eu não vou querer que moral e ética façam parte do dia a dia. Acho que não é diferente em Gov. Eu acho que a gente faz questão, eu acho que, de reforçar a atitude até mesmo antes de investir. Né? Falar, empreendedor, olha, aqui está a nossa cartilha. Né? Tem um programa de integridade. Tem um programa de integridade, a nossa área de compliance faz esses processos aí de compartilhamento de conteúdo, de melhores práticas, mas a gente faz para todos. Mas acho que Gov merece uma atenção a mais, que a gente não pode, eu nunca tive um problema, há 15 anos que a gente, mais até 16 anos da primeira GovTech até hoje, a gente nunca teve um problema. Nem com a gestora, nem com o fundo, nem com o empreendedor, porque a gente tem uma atitude e leva essa atitude muito correta. Mas o que a gente não deve fazer, até para apagar esse histórico de Brasil, é a gente se permitir, como setor de GovTech, a tropeçar e fazer alguma besteira. Né? Porque aí levaria outros 10, 20, 30 anos para a gente falar, olha, GovTech, a gente sabe fazer. Então, o que a gente tenta preservar, tentando ajudar pelo menos, é que o setor, o ecossistema de GovTech, não cometa nenhum tipo de pecado que pode voltar contra, né, ele mesmo. Então, eu não vou ter mais investidor, ninguém vai acreditar em mim, tá vendo? Lá vou eu, o governo, a pauta de Brasil é ruim. Então, acho que essa é uma maior preocupação, o maior cuidado que a gente tem, é para a gente, vamos, né, não se permitir nenhum tipo de questionamento, dúvida, etc. Então, acho que... Esse é até um pouco de um depoimento e um pedido, assim, para todo mundo que está assistindo, que vem da gestão pública ou que é de startup, que quer entrar no meio de GovTech, eu falo pelo gestor público, não faz o caminho mais fácil. Nossa. Faz o caminho certo. Não faz... É uma das coisas muito comuns nesse mercado, direcionamento de licitação. É uma das coisas que mais se repetem. Mais uma vez, conversando aqui com o professor Carlos Ari Sundfeld, falando um pouco sobre esse assunto. Direcionamento de licitação é uma das coisas mais comuns nesse mercado. Pega lá o termo de referência daquela empresa, publica, só ela participa, talvez um outro participe para perder. Isso não se faz. Não. Contrata da forma certa. Pode ser o caminho mais difícil, mas é o caminho mais certo, é o caminho que vai dar muito mais... Competição, eficiência, isso gera novas oportunidades, o Colab se aprimora em produto, essa é a beleza do negócio. Tem que ter isso pelo lado do gestor público e também pelo lado do empreendedor, Total. Sabe, Renato? A gente acaba conversando e batendo às vezes. Tem muita gente que é por ignorância no sentido de desconhecimento mesmo, que entra no mercado e não sabe como fazer, e acaba que... E eu posso falar, o Gustavo de 11 anos atrás, que não sabia como é que era, não entendia. Quando alguém dizia quero contratar, eu disse, tá, me contrata. Não sabia como é que funcionava. E existem ritos e você tem que trabalhar aquilo muito bem. Eu acho que é muito importante, mais uma vez, eu falo isso por mim, eu não quero nunca na minha vida ter qualquer tipo de problema policial em relação a isso. E a gente está falando de dinheiro público. Dinheiro público é uma coisa especial, não é? Eu cuido de dinheiro de BNDES. Isso. A gente tem uma responsabilidade a mais do que a responsabilidade comum privada. Tem que ter muito cuidado, tem que levar isso muito a sério. Eu não quero nunca estar na página policial, assim como o mercado não pode. A gente tem que dar um jeito de segurar o mercado no sentido da quantidade de coisas que a gente vê de errado, inclusive. E dá para fazer diferente. Essa é a coisa, para mim, mais básica que todas. Lógico que dá. A gente faz isso há 15 anos. E eu acho que é uma fotografia de ecossistema. Não é só Gustavo. É Gustavo, Colab, time de Colab, o cliente do Colab e assim por diante. Eu acho que isso tem que ser preservado. E aí, Renato, vamos lá, levando para o fim, assim, como é que tu vê futuro próximo em relação a GovTech, em relação a investimentos em GovTech e assim, como é que você vê o desenvolvimento desse mercado nesses próximos anos? Assim, são para a gente lá, GovTech é um universo, né? De novo, pegando áreas, outros setores que também são muito grandes. O setor do agro não é só aquele cara que planta soja, não é que precisa ali de uma agricultura de precisão para plantar mais eficiente. Ele tem a logística, ele tem o capital humano que trabalha nas máquinas, tem a biotecnologia de semente, de muda. É um setor enorme. Eu acho que Gov é até maior.
A gente está falando de saúde, educação, saneamento, mobilidade, smart city, segurança pública, enfim, então é gigante. E acho que a gente começou a arranhar algumas coisas. Né? Então, do ponto de vista de tamanho de mercado, de oportunidade para ser investida, valor a ser destravado, do ponto de vista de gestão pública, e acho que lá na ponta, tudo isso só acontece se a gente, cidadão, percebe valor. Né? Total. Na água que bebe, no esgoto que é tratado, na qualidade da educação que é oferecida, na segurança, etc, etc. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente melhorar no nosso dia a dia. Tá fácil, né? Vou sair na rua aqui agora e já vou começar a ver coisas que funcionam bem, coisas que não funcionam tão bem, que deveriam ser aprimoradas. Então, como investidor, eu sou muito proativo a continuar fazendo mais coisas dentro de Gov. Acho que o fundo de GovTech está aí. Acho que a gente tem aí mais uns 2, 3 anos de investimento, mas acho que a gente vai vir com GovTech 2, com GovTech 3, e acho que cada vez, em tese, um pouco maior, até do ponto de vista de capacidade de investimento. Eu acho que o mundo privado vai começar a olhar esse mercado de forma mais estruturada, né? Conforme a gente amadurece, profissionaliza, ele vai começar a entender que ele não precisa falar não para governo, né? Porque isso tudo vai se profissionalizando, então ele vai entendendo que dá para se ganhar um bom dinheiro, é um bom de forma mercado ética, e dá bom resultado, moral, etc. Então ele vai vir, né? O dinheiro não é burro, eu falo. Né? Se ele olha, fala, pô, tá funcionando, há quantos anos está funcionando? Há bastante tempo, fala, eu tô dentro, né? Então isso vai gerar uma dinâmica que é a dinâmica do Venture Capital. Pegar um projeto, se coloca metodologia e gestão, se amadurece aquele projeto, um fundo de private equity, que é o nosso irmão maior, pode começar a fazer os cheques maiores, ou uma empresa de tecnologia vai ser uma investidora, vai ser quem vai te comprar, né? Quem vai comprar aquela GovTech. Eu acho que falta um ciclo. A gente ainda não fechou esse ciclo de um projeto para uma operação bem vendida ou comprada grande. Né? Então, acho que a gente tem aí... Está começando a acontecer, mas acho que daqui a 5 anos a gente vai começar a ter mais estatística. 100 GovTechs foram lançadas, 50 foram muito bem sucedidas, 30 foram muito bem expandidas internacionalmente, 20 foram compradas pelas gigantes de tecnologia. Acho que isso precisa acontecer, acho que vai acontecer. E acho que aí, jogando uma âncora um pouco mais de longo prazo, não tão longo prazo, eu acho que de fato o Brasil cada vez mais vai ter um protagonismo em soluções de base tecnológica para maior oferecimento e melhor qualidade de serviço público para o cidadão. Eu acho que o Brasil tem, pelas próprias dificuldades do nosso dia a dia, o aquário, é o laboratório perfeito para essas coisas acontecerem, cara. Concordo. Espero que estaremos juntos fazendo isso acontecer bastante. É uma jornada de longo prazo. Tamo aí, eu concordo total. Estamos chegando ao fim. Renato, obrigado, valeu. Algum recado final para quem quer? Procura aí, KPTL VC, o site... Entra no kptl.com.br, me pega aí no LinkedIn, a gente é super disponível, manda mensagem, eu respondo, estou com um projeto, eu vou jogar para o meu time de prospecção, quer falar comigo, enfim, me acessa aí onde vocês acharem que precisa. Facinho, né? Sou facinho, mas de fato a gente tem essa atitude muito transparente, muito brasileira, então quem tiver alguma dúvida, sugestão, oportunidade, fala com a gente, de verdade. Muito bom, meu velho, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Pessoal, muito conteúdo, muita coisa legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. O Renato é presidente, meu amigo, um cara que eu admiro muito, assim, eu acho que a gente tem boas histórias para contar já. Aqui a gente está sem beber, normalmente quando a gente bebe fica bem mais interessante. Mas, então para aqui, nesse momento agora a gente vai se juntar aqui para você parar, tirar uma foto e postar na rede social, dizendo assim, porra, que papo legal de GovTech que eu vi agora. Gente boa, eu chamo ele de George Clooney, daqui de Osasco, né? Brasileirado. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Curte aí as coisas, segue a gente nas redes sociais e valeu. Valeu.